Sétimo ano, página 41 do livro. Nós vamos estudar hoje raiz quadrada de números fracionários. O que é uma raiz quadrada? Eu chamo de radical a raiz. Índice é a raiz quadrada, porque também existe raiz cúbica, raiz à quarta e assim sucessivamente. A raiz quadrada não tem necessidade desse número aqui, ele fica invisível. Raiz quadrada de 36 é 6. 36 é o meu radicando. E o 6 é minha raiz quadrada, é meu resultado. Essa é minha raiz quadrada. Aqui eu tenho um exemplo de uma raiz com número fracionário. Raiz quadrada de 4 nonos. Então, eu vou resolver o quê? O meu numerador e o meu denominador tirando da raiz. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Isso daqui é a mesma coisa que 2 terços elevado ao quadrado, que é igual a 4 nonos. Então, a raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. À frente, nós temos o quê? Radiciação quer dizer a raiz. Isso eu chamo de radiciação. Raiz quadrada é quando eu não tenho esse número aqui, ele vai ficar invisível, eu vou chamar de raiz quadrada. Agora, nesse momento, nós vamos estudar as raízes quadradas, quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? São raízes exatas, porque existem as raízes que não são exatas, né? Mas nesse momento nós só vamos estudar os quadrados perfeitos. Raiz de 0, 0. Raiz de 1 é 1. O que é uma raiz quadrada? É o número vezes ele mesmo. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 169, 13. Raiz quadrada de 196, 14. Raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 256, 16. Raiz quadrada de 289, 17. Raiz quadrada de 324, 18. Raiz quadrada de 361, 19. Raiz quadrada de 420. O que eu estou estudando aqui? Esses quadrados perfeitos eu posso já deixar no meu caderno. Eu posso escrever já essas raízes quadradas exatas que eu sempre vou estar usando. Aqui nós temos um exemplo de um exercício da página 43, o exercício 4, que tem umas expressões com raiz quadrada e números fracionários. Aqui eu vou resolver a atividade A. Esse exercício está lá para vocês fazerem. 5 terços menos 7/16 vezes 4 menos 3 quartos elevado à sexta potência mais raiz quadrada de 1/81. 5 terços eu vou repetir, porque primeiro eu vou resolver o quê? A minha multiplicação, que eu tenho que resolver primeiro o parêntese. Então, vai 7 vezes 4, 28. 16 vezes 1, como se tivesse 1 aqui, que está invisível, 16. Só repetir o 16. Então, vai. Eu vou repetir 3 quartos elevado à sexta potência mais raiz de 1/81. 5 terços menos 28 e 16 são números que eu posso dividir por 4. Aí eu vou simplificar essa fração. 28 dividido por 4, 7. 16 dividido por 4, 4. Menos 3 quartos elevado à sexta potência mais raiz de 81 de 1/81. Vou repetir os 5 terços e vou resolver o que está dentro do meu parênteses.
Aqui, como eu tenho um número, mesmo número no denominador, eu vou repetir o número, porque aqui vai ser 4 e aqui vou somar o meu numerador, que aqui, se eu fizesse o MMC só se fosse diferente, que aqui se eu for dividir 4 dividido por 4 vai dar 1, 4 dividido por 4 vai dar 1, então é só repetir essa parte aqui, 7 menos 3, 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, qual foi a resolução daqui? 1 sexto, 1 elevado à sexta potência. 1 elevado à sexta potência vai ser 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, mesmo que eu faça 1 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser igual a 1. Então, aqui eu já tirei a minha potência. 1 elevado à sexta potência vai dar 1. Então, eu vou resolver aqui embaixo. E a minha raiz? Eu vou resolver minha raiz. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, vamos lá. Eu tenho 3. Eu tenho um sozinho, um inteiro. E eu tenho 9. Então, isso aqui seria o MMC de 3 e 9, seria o quê? Seria 9, né? Então, eu vou dividir 9 dividido por 3, 3. 5 vezes 3, 15. 9 dividido por 1, 9. 1 vezes 9, 9. 9 dividido por 9, 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, vai ficar 15 menos 9, 6. 6 mais 1, 7. E o 9, eu vou repetir, então vai dar 7 nonos. Eu não tenho como simplificar esses dois números, porque 7 é um número primo e 9, ele é um número que eu posso dividir por 3 e por 9, mas o 7 eu não posso. Então, esse exercício tem vários parecidos no livro. Aí vocês seguem essa regra que o exercício vai dar certo. O exercício do livro das páginas 42, 43 e 44 são todas resoluções. A maioria das resoluções da radiciação vai ser expressão ligada a números com potência, que nós já estudamos, a raiz quadrada, que nós estamos estudando agora com raiz quadrada fracionária e frações. Então, vocês podem fazer o exercício seguindo a regra da expressão, que vai dar certo no final.